Êxodo capítulo 17, nós vamos ler do verso 8 em diante. Vamos ler o texto, Êxodo 17, verso 8 em diante. Amém? Amém. Amém. Diz assim: Então veio Ameleque e lutou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e luta contra Ameleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Ameleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Ameleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Ameleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Ameleque de debaixo do céu. Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Ameleque de geração em geração. Amém. Esse texto é um texto muito bonito, conta uma passagem interessante que se deu com Moisés, Josué, Arão e aquela multidão de peregrinos. O lugar aqui, Refidim, também é um lugar conhecido. Nesse lugar já havia acontecido uma crise. Quando aquele povo chegou, se você ler todo o capítulo 17, esse lugar é um lugar de crise, é um lugar de luta, é um lugar de contenda. Quando aquele povo chegou nessa região e eles saíram do Egito e na caminhada até Canaã, eles foram fazendo algumas paradas estratégicas. É claro, havia uma grande multidão, homens, mulheres, crianças, animais, naquele calor escaldante do dia do deserto, no frio congelante da noite do deserto, eles tinham que caminhar com cautela, com cuidado. E nessa região especificamente era necessária uma parada, porque nessa região haviam fontes, haviam ribeiros. O povo precisava parar para beber um pouco de água, dar um pouco de água ao comboio, aos animais, às crianças, aos idosos, enfim. Só que talvez, nós não sabemos direito, porque talvez dado o tempo do ano, a época do ano, quando eles chegaram naquele lugar não havia mais água. E ali então levanta-se uma contenda, e o povo se volta contra Moisés, e se volta até mesmo contra Deus, e o povo então faz uma grande murmuração e tenta a Deus: olha, Deus nos trouxe aqui para morrermos aqui, nós estamos com sede, vamos todos morrer aqui. Deus então se entristece com aquela atitude, Deus faz brotar a água da rocha, sacia todo aquele povo, mas Deus se entristece e coloca o nome daquele lugar de Massá e Meribá, significa provação e contenda. E esses nomes são símbolos da falta de fé do povo peregrino. E naquele lugar acontece uma outra situação inusitada. Naquele lugar, o povo amalequita, que era um povo beduíno, um povo que criava ali os seus rebanhos naquelas passagens, fazem então oposição. Eles tinham a posse daquela terra, a posse daquele rebanho, e eles então decidem não deixar Israel passar de livre e bom grado. Eles vão à luta contra Israel. E a própria tradição bíblica nos diz que aquele povo estava entre os mais ferozes, o povo mais bem habilitado talvez na arte da guerra. Israel estava em desvantagem. Eram peregrinos, não tinham guerreiros treinados para a guerra, não tinham armamentos, não tinham experiência militar de defesa do campo, do patrimônio, tal como os amalequitas. A situação era difícil. A desigualdade entre os dois exércitos era gritante.
A derrota, talvez, humanamente falando, seria inevitável, mas o texto nos apresenta uma narrativa gloriosa. Moisés dá ordem a Josué, o seu general, e abre um parênteses, o personagem preferido de um irmão aqui da igreja, né? Josué, o general, o militar, e sai lá Josué e vai pelejar. E Moisés, ele não vai para frente de batalha, ele sobe um monte, talvez um lugar onde ele pudesse lá de cima observar os dois exércitos lutando, e diz o texto que com o cajado na mão ele ergue os seus braços. Enquanto ele permanecia com os braços abertos, pela ação de Deus, não pela ação de Moisés, nada na igreja, nada que diz respeito ao povo de Deus acontece pelo homem, tudo acontece por Deus, e somente pelo agir do Espírito de Deus, pelo agir de Deus, mediante o levantar das mãos de Moisés, o exército de Israel avançava e ganhava. Quando Moisés se cansou e começou a baixar as suas mãos, vamos lembrar, ele já tinha mais ou menos 80 anos. Se nós montarmos uma cronologia da vida dele, já não era nem um jovenzinho. E o texto diz mãos pesadas, braços pesados. O tempo pesou suas mãos, o tempo pesou os seus braços, natural. Tente você ficar com o braço esticado mais do que 5 minutos. Eu lembro uma vez, eu e meu irmão brigávamos muito na adolescência, e meu pai deu todo tipo de castigo, nada resolvia. E alguém deu um infeliz conselho para ele, que quando os moleques trocassem burro, era para ele colocar os moleques ficarem na parede com a mão estendida assim. A mão que deu um burro, ele não podia baixar a mão. Irmão, se é certo, se é errado, não sei, mas sei que eu nunca mais dei um burro no meu irmão. É porque dói demais. Primeiro adormece as pontas dos dedos. Vão adormecendo, depois adormece as mãos, depois vai adormecendo o braço, depois vai doendo o ombro, daí você vai jogando o corpo. A gente ia jogando o corpo, né? Ele estralava assim no chão atrás, ergue o braço, gente. Tinha que erguer o braço de novo. Nunca mais brigamos. Eu imagino Moisés, já ancião, mas de repente alguém tem uma ideia. Alguém traz uma pedra, senta aquele ancião, ou pega pelo braço, outro pega pelo outro, sustentam os braços de Moisés, o líder, e Israel então novamente avança, e diz o texto que por ação de Deus, a batalha se inverte. E o que seria uma grande humilhação, uma grande derrota, se torna uma extraordinária vitória. Esse fim de semana nós estamos num momento especial. Nós estamos reunidos, além de estarmos reunidos para louvar a Deus, glorificar a Deus, nós estamos reunidos como assembleia de membros. Na nossa maioria aqui, somos membros professos dessa igreja, membros da igreja enquanto Igreja Nacional IPI do Brasil. E eu gostaria de aproveitar e falar algumas coisas desse texto, nessa ocasião tão especial, onde nós nos reunimos como Assembleia de Membros da IPI. Algumas coisas que trazem lições especiais para nós enquanto igreja, algumas comparações que nós podemos fazer com esse texto, com o momento que esse povo vivia lá, e que trazem lições para nós hoje, extraordinárias, para a caminhada da igreja hoje. Quando nós olhamos para esse texto, uma primeira coisa que fala no meu coração é que esse povo tinha um senso de objetivo extraordinário. Esse povo sabia muito bem de onde eles tinham vindo, e eles tinham uma consciência muito boa de aonde queriam chegar. Sabiam que tinham saído do Egito, sabiam que haviam sido libertos do Egito e agora estavam em caminhada. Ora, este lugar, Refidim, era um lugar muito bom, mas ali não era o lugar do povo. O objetivo do povo era Canaã. Eles marchavam tendo um objetivo comum a todos eles, a mulheres, crianças, jovens, a terra prometida, a terra que Deus havia prometido. E esse povo marchava de dia, de noite, em meio a tempestades, em meio a sol escaldante, em meio a perigos. Esse povo enfrentava a peleja, tendo sempre como objetivo Canaã. O povo sabia de onde veio e para onde ia. A igreja precisa saber para onde vai. A igreja precisa caminhar com objetivo. A igreja precisa saber de onde veio
e para onde vai. Se a igreja não caminha com objetivo, ela não chega a lugar nenhum. Aliás, isso acontece com qualquer instituição, seja uma empresa, seja uma escola, seja uma creche, seja uma escola de música, uma instituição, um povo que não sabe de onde veio e não tem objetivo, não sabe para onde vai, por que vai, não chega a lugar algum. Quando nós olhamos a história desse povo, algumas semelhanças. Aquele povo era um povo peregrino, um povo que foi liberto e um povo que foi colocado a caminho. Nós também somos peregrinos, nós também somos forasteiros. A igreja do Senhor Jesus é composta de ex-escravos, de um povo que foi liberto do pecado, das trevas, que pelo sangue de Jesus foi liberto e caminha agora rumo à terra prometida. O alvo da igreja não é o mundo, o alvo da igreja não se limita ao aqui e agora. A igreja caminha olhando para a glória eterna, para o celeste por vir. A igreja caminha, a igreja passa por esse mundo como peregrina, forasteira, tendo em vista a pátria celestial. Colossenses 3, 20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor, que é Jesus Cristo. Somos um povo que está a caminho. Por isso nós cantamos salmos lindos, cantar todos os povos, 306. Sou forasteiro aqui, em terra estranha sou, celeste pátria sim, anunciando vou. Somos um povo que está a caminho. Por isso a igreja, amados irmãos, está no mundo, mas não pertence ao mundo. Somos um povo de passagem, somos um povo a caminho. Por isso a igreja está no mundo, mas não compactua com o mundo. Por isso a igreja está no mundo, mas não se submete aos mesmos valores do mundo. Por isso a igreja está no mundo, mas está no mundo para ser sal da terra e luz. Está no mundo de passagem, porque o seu alvo é a glória eterna. E quando nós caminhamos com o objetivo, faz toda a diferença. Quando nós caminhamos sempre olhando adiante, sempre olhando para o alvo, que é a glória eterna, a caminhada fica mais fácil. Ainda que os problemas surjam, ainda que as dificuldades batam a porta, ainda que os imprevistos batam a porta, a gente continua marchando, porque nós marchamos com objetivo. Sabemos aonde estávamos, nas trevas, caídos, condenados, porque o salário do pecado é a morte. Deus nos tirou e nos transportou para o reino do seu Filho amado, e agora caminhamos para um celeste por vir. É interessante que a caminhada da igreja não é fácil. Na nossa caminhada nós vamos enfrentar problemas. Na nossa caminhada de fé nós vamos enfrentar tempestades, vamos enfrentar oposição. Em última instância vamos ser odiados, incompreendidos, perseguidos, mortos. Mas temos que continuar caminhando, porque quem vai adiante de nós é o próprio Deus. Quem ia adiante daquele povo continuava caminhando, continuava pelejando, continuava firme no seu objetivo, era Deus. A igreja não precisa desanimar. A igreja não deve jamais esmorecer na sua caminhada, sabendo que Deus vai adiante de nós. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias adiante da igreja, precisamos saber que é o próprio Senhor Jesus quem caminha conosco, quando Ele nos diz: olha, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Precisamos saber de onde vamos, de onde viemos e para onde vamos. A igreja caminha com um objetivo. A segunda coisa que esse texto nos mostra, nesse caminhar, nesse tempo que a igreja passa por aqui, nesse tempo de peregrinação que a igreja está aqui no mundo, Deus trabalha na vida da igreja através dos seus líderes. Uma coisa muito importante: hoje nós nos reunimos para praticar um momento maravilhoso na vida da igreja: votar e ser votado. E eu fiquei muito feliz em ver, o interesse com que a gente participa disso. Um opina, outro opina, um fala, outro deixa de falar. Cadê a Bruna? Bruna, hoje eu até comentei com a Larissa, você está de parabéns. Fizeram uma pergunta aqui que
que eu já vi presbítero pipocar nisso. Os nossos eu não sei se eles sabiam. Perguntaram assim: pode ser eleito parente? E a Bruna matou a charada. Ela falou: segundo a nossa Constituição, e explicou como é que acontecia as coisas. Né? Parabéns. E a nossa igreja está inteirada, há interesse. Um opinou daqui, outro opinou dali. Isso é muito bom. A igreja caminha, e Deus, é interessante nós olharmos sempre o agir de Deus. Foi pelas mãos de Deus que a batalha foi vencida. Mas Deus atuou no campo de batalha. Mas quem estava com as mãos lá em cima foi Moisés. Deus usou Moisés lá em cima com as mãos erguidas para abençoar aquele povo. Quando nós olhamos a caminhada do povo de Deus, Deus sempre se manifestou, esteve no meio do seu povo, direcionou o seu povo através da vida de líderes. Efésios capítulo 4, verso 11 diz: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para que sejam evangelistas e outros para que sejam pastores. Tito, capítulo 1, do verso 5 ao verso 9, Deus nos diz como deve ser a vida de um presbítero. Diz que nós devemos eleger presbíteros para o governo da igreja. Atos, capítulo 6, nos ensina que nós devemos eleger diáconos para o cuidado da vida da igreja. Deus caminha no meio do seu povo e Deus vai levantando líderes. Quando nós olhamos a história do povo de Deus, nós vemos que são a história de líderes. Em tempos específicos, Abraão, Arão, Josué. Vem a época dos juízes, nós temos lá Débora, uma juíza, aliás, a única juíza que a Bíblia diz, né? Sansão, nós temos Samuel, nós temos Davi, nós temos Paulo, Pedro, nós temos tantos que Deus usou, líderes, homens e mulheres que Deus levantou. E algo interessante, a maneira como Deus age nessa situação. Ele mantém Moisés com as mãos levantadas, e nas mãos de Moisés estava o seu bordão, o seu cajado. E quando a batalha termina, Moisés edifica um altar, e ele diz: olha, agora este altar vai ter o nome: o Senhor é a nossa bandeira. Ou seja, não precisava mais, o povo não precisava mais olhar ou marchar sobre o cajado de Moisés, mas o povo deveria olhar para Deus. Deus é a bandeira sobre a qual aquele povo deveria marchar. Mas, amados, Deus providenciou um estandarte, uma bandeira para nós olharmos, chamada Cruz do Calvário. E líder, você tem um papel fundamental nessa história. Cabe ao líder hastear essa bandeira. O papel do líder é erguer essa bandeira para que o povo a caminho olhe para essa bandeira. O papel do líder é segurar a bandeira, é erguer o cajado, é anunciar a Cristo. O papel do líder, com entusiasmo, com alegria, fazer com que o povo olhe para Cristo, que é a nossa bandeira. Quando o líder deixa de hastear a bandeira que é Cristo, o povo se perde. Nós temos visto por aí, nas mídias, na nossa internet, no rádio, na televisão, quantas igrejas, quantos líderes deixaram de erguer a bandeira que é Cristo. E a igreja, a semelhança desse povo, às vezes nós vamos precisar sim que o líder erga a bandeira, que o líder nos dê o puxão de orelha, que o líder nos convide a olharmos: opa, a nossa bandeira é Cristo, precisamos olhar para Cristo se quisermos continuar caminhando. Como este povo, às vezes também nós vamos murmurar, às vezes também nós vamos nos desanimar, às vezes também vamos nos revoltar, às vezes também vamos desanimar a caminhada, desanimarmos até de Deus. Mas o líder faz toda a diferença se ele estiver com a bandeira hasteada. O papel do líder é fazer com que as pessoas olhem sempre para a bandeira, que é Cristo. E como o líder faz isso? Através de uma vida de oração, de consagração, de dedicação. É interessante que esse gesto de erguer as mãos, para muitos significa um gesto de oração. O antigo povo do Oriente tinha essa mania de erguer as suas mãos para o lado do nascente e orar. Moisés, no consenso dos estudiosos do Antigo Testamento, estava não somente segurando o seu cajado, o seu bordão, a bandeira de Israel, mas ele estava orando, intercedendo. O líder exerce o seu ministério em oração, na total dependência do Espírito de Deus. Nenhum líder pode erguer a bandeira de Cristo sem uma vida de piedade, sem uma vida de oração, sem um coração sensível ao agir e ao falar do Espírito de Deus. E nós, o povo, qual é o nosso papel? Orarmos pelos nossos líderes, caminharmos com os nossos líderes, suprirmos as falhas
dos nossos líderes, compreendermos, abraçarmos, estarmos juntos com os nossos líderes. A última coisa que nós aprendemos nesse texto: nós precisamos saber para onde vamos. A igreja precisa marchar com propósito. Nessa peregrinação, Deus levantou líderes, e os líderes são usados por Deus para fazer com que o povo olhe sempre para essa bandeira que é Cristo, e marchamos sobre essa bandeira, Jesus Cristo. Quando desviamos o olhar dessa bandeira, a igreja se perde, a igreja se complica, a igreja erra o caminho. E por último, aquele povo tinha uma atitude certa. A igreja precisa ter a atitude correta. Qual é a atitude correta? Quando eu olho para esse texto, eu aprendo algo maravilhoso. Aquele povo tinha união. União. Onde eu aprendo isso? No verso 12. Moisés estava cansado, braços pesados, sozinho ele não conseguia mais permanecer com os braços levantados. Então, numa união extraordinária, um chega, coloca uma pedra, assenta Moisés confortavelmente, outro segura um braço, outro irmão o outro braço, e durante todo o dia, diz o texto, até o pôr do sol, eles permaneceram ali juntos, unidos, para que os braços de Moisés permanecessem levantados. Isso é companheirismo, isso é união, isso é camaradagem, isso é estar junto. Sem união, nenhum povo chega a lugar algum. No que mais, a igreja. Sem união, a igreja não chega a lugar algum. Que tenhamos um objetivo correto, que saibamos com clareza para onde vamos, que tenhamos líderes bem dispostos, bem treinados, bem preparados, mas se não tivermos união, não vamos a lugar algum. Interessante, há um termo aqui que diz: sustentava-lhes as mãos. Isso significa que indicava a fé coletiva de todo aquele povo. Era todo um povo que cria naquele gesto. Era todo um povo que estava junto naquele momento, que lutava junto, que se esforçava junto. E por isso saiu vencedor. Graças a Deus, hoje ninguém precisa ficar segurando a mão de ninguém. A pessoa seria até estranho, né? O Fábio tocando bateria ali, e eu segurando o braço dele, né, Fábio? Nem ia ter nem como tocar. O senhor Bill tocando o sax ali, eu segurando o sax assim por trás, né? Segurando, não ia ter jeito. O Antônio segurando aqui na gola, no meu paletó, sei lá, né? Os braços. Hoje, graças a Deus, os tempos mudaram. Nós não precisamos mais ficar segurando os braços uns dos outros, mas nós precisamos, segundo a palavra de Deus, é dever nosso amarmos uns aos outros. Por isso a palavra do Senhor diz em João 15:12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Talvez fosse mais fácil segurar o braço, seria bem mais fácil, mas Deus diz que nós devemos amar uns aos outros. A igreja unida aprende a amar. A igreja unida exerce o amor, porque o amor cobre a multidão de pecados, porque o amor nos faz tolerantes, porque o amor nos faz aceitar da mesma forma que somos aceitos, porque o amor nos faz ter um olhar carinhoso, um olhar meigo, um olhar compreensivo. O amor, meus amados irmãos, nos aproxima de Deus, de tal forma que Deus diz que quem não ama não o conhece. Graças a Deus, ninguém precisa segurar o braço de ninguém, mas a palavra nos diz que nós devemos aceitar uns aos outros. Romanos 15:7 diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória dele. Graças a Deus, ninguém tem que escorar ninguém fisicamente, mas a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado uns pelos outros. 1 Coríntios 12:25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros, tenham igual cuidado uns em favor dos outros. Graças a Deus, ninguém precisa escorar ninguém, mas a Bíblia diz que nós não podemos nos queixar uns dos outros e não devemos julgar uns aos outros. Por isso, Tiago 5:9 diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Graças a Deus, ninguém vai precisar segurar os braços do pastor, do presbítero, da presbítera.
Mas a Bíblia diz que nós não devemos falar mal uns dos outros. Olha que coisa. A palavra do Senhor diz, Tiago 4:11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão, julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Precisamos saber onde vamos. Precisamos ter líderes de unção, líderes de sabedoria, líderes que estejam a todo tempo com a bandeira que é Cristo hasteada, para que o povo nunca perca Cristo de vista. E precisamos caminhar unidos, um só coração, uma só fé, uma só disposição. E o nosso conceito de unidade, o conceito de unidade da igreja, não é o conceito de unidade do mundo. Nós não somos unidos quando somos todos iguais. Deus me perdoe, a igreja seria uma chatice, seria enfadonha, monótono, se fôssemos todos absolutamente iguais. Mas a unidade que Cristo propõe da igreja é que, com todas as nossas diferenças, nós ainda consigamos caminhar juntos com o mesmo objetivo, que é Cristo e a sua glória. Isso é unidade na igreja. Cada qual com a sua cabeça, com a sua educação, com os seus conceitos, com o seu jeito de ser, mas que coopere com o outro, mas que esteja com o outro, que ligado ao outro, glorifique o nome de Cristo. Essa é a união que Deus propõe à igreja. Diferentes no ser, mas juntos no propósito e no agir. Aquele povo, esse que lutou em Refidim, não chegou na terra prometida. Você continuar a leitura, eles não chegaram. Um povo que não se entendeu, um povo que não se entendeu com os seus líderes, um povo que não se entendeu com o seu Deus, um povo que se portou de forma inconveniente. A Bíblia usa uma palavra para descrever esse povo, um povo de dura serviço, ou seja, um povo duro de coração, um povo que não andou unido, um povo que não caminhou coeso. O resultado é que aquele povo não conseguiu chegar na terra prometida. Apesar de todos os milagres, apesar do favor de Deus, apesar de tudo que Deus havia feito, aquele povo fracassou na sua jornada. E diz o texto que somente duas daquelas famílias chegaram à terra prometida: a família de Josué e a família de Caleb. Nem Moisés conseguiu chegar à terra prometida. Aonde nós queremos chegar? Aonde nós queremos chegar? Se nós queremos chegar a algum lugar, nós precisamos ter objetivos. Olhar para Cristo, que é a nossa bandeira, e sobre essa bandeira, Cristo, caminharmos unidos para a glória de Deus, para a glória do Evangelho, para a propagação do reino de Deus. Que Deus assim nos abençoe e que na nossa peregrinação por esse mundo, nós, Terceira IPI, sejamos uma igreja que faça a diferença, uma igreja que faça toda a diferença nesse bairro, nessa cidade, a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que convivem conosco. Que a Terceira IPI possa ser luz na vida daqueles que estão ao redor. Que Deus assim nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.